O iceberg do fim do mundo. Cenários apocalípticos. Imagine acordar em um mundo onde o silêncio é o único som. Não há o zumbido dos pneus no asfalto, não há o sinal do Wi-Fi, não há o murmúrio constante da civilização. As cidades, antes monumentos ao ego humano, agora são carcaças de aço e vidro, sendo lentamente devoradas por trepadeiras e raízes. O ser humano sempre teve uma relação mórbida e fascinada com o seu próprio fim. Desde as profecias bíblicas até os blockbusters de Hollywood, tentamos imaginar como será o grande finale. Mas o fim do mundo não é um evento único. Ele é um espectro. Ele pode vir com um estrondo nuclear, um suspiro pandêmico ou uma anomalia cósmica que sequer teremos tempo de processar. O relógio do juízo final nunca esteve tão perto da meia-noite e hoje vamos explorar cada segundo que nos resta. Neste documentário vamos mergulhar no iceberg do fim do mundo. Partiremos dos cenários que já batem à nossa porta, passaremos por catástrofes naturais devastadoras e desceremos até o abismo das teorias físicas, onde a própria realidade deixa de existir. Este não é apenas um guia sobre como vamos morrer. É uma reflexão sobre como escolhemos viver diante do inevitável. Prepare o seu abrigo. O fim começa agora. No topo do nosso iceberg, encontramos os cenários que nós mesmos criamos. São os medos que estampam as manchetes dos jornais e que alimentam a ansiedade coletiva da modernidade. Aqui, o inimigo não vem do espaço. Ele se olha no espelho todas as manhãs. O inverno nuclear e a destruição mútua assegurada. Desde 1945, vivemos sob a sombra do átomo. O conceito de MAD, Mutually Assured Destruction, é a base da paz mais tensa da história. Mas o que acontece se o protocolo falhar? Além das explosões iniciais que incinerariam milhões em milissegundos, o verdadeiro fim viria com o inverno nuclear. Milhões de toneladas de fuligem subiriam à estratosfera, bloqueando o Sol por décadas. As temperaturas cairiam globalmente, a agricultura colapsaria e os sobreviventes invejariam os mortos, vivendo em um mundo perpétuo de cinzas e fome. O colapso climático e a grande migração. Diferente da rapidez das bombas, o colapso climático é um apocalipse em câmera lenta. Não é apenas o aumento de alguns graus, é o efeito dominó. O derretimento do permafrost libera metano, que acelera o aquecimento. Oceanos acidificados matam a base da cadeia alimentar. Cidades costeiras desaparecem. O fim do mundo aqui não é um evento súbito, mas uma degradação constante da dignidade humana, onde guerras por água e por solo fértil se tornam a única política externa restante. Pandemias de engenharia biológica. A Covid-19 foi apenas um ensaio. No nível 1, o perigo real são os patógenos criados em laboratório ou vírus antigos despertados pelo degelo. Com a tecnologia CRISPR, a possibilidade de uma arma de negação diária biológica, um vírus com a taxa de transmissão do sarampo e a letalidade do ebola, é uma realidade técnica. O mundo pararia em semanas, não meses. A infraestrutura de transporte e saúde colapsaria e a civilização retornaria a comunidades isoladas e paranoicas. Descendo para o nível 2, percebemos que a Terra e o Sistema Solar não são ambientes estáveis, mas sim sistemas dinâmicos que podem nos descartar como um vírus a qualquer momento. Aqui, a nossa tecnologia não é a causa do problema, mas sim a nossa maior vulnerabilidade. O evento Carrington e o apocalipse digital. Em 1859, uma tempestade solar massiva atingiu a Terra, fazendo com que sistemas de telégrafo pegassem fogo e auroras fossem vistas nos trópicos. Se uma ejeção de massa coronal dessa magnitude ocorresse hoje, estaríamos de volta ao século XIX em questão de horas. Transformadores explodiriam, satélites seriam fritos e a rede elétrica global colapsaria. Em um mundo que depende da eletricidade para purificar água, distribuir comida e manter a ordem, um apagão total de meses levaria ao caos social absoluto e à morte de bilhões por falha na cadeia de suprimentos. Supervulcões, a respiração de fogo. Abaixo de lugares idílicos como o Parque Yellowstone,
ou os Campos Flegreus, na Itália, dormem gigantes. Uma erupção de um supervulcão lançaria milhares de quilômetros cúbicos de cinza vulcânica na atmosfera. Isso não apenas destruiria continentes inteiros, mas causaria um resfriamento global súbito. A cinza vulcânica, que é basicamente vidro moído, destruiria motores de avião e contaminaria todas as fontes de água potável. Seria um reset geológico que já aconteceu antes e certamente acontecerá de novo. Impactos de asteroides. O Chicxulub acabou com os dinossauros. Somos a primeira espécie com a capacidade teórica de se defender de um impacto, mas ainda estamos longe de ser infalíveis. Um asteroide de apenas 1 quilômetro de diâmetro seria o suficiente para causar um inverno global e a extinção da agricultura. O impacto em si é apenas o começo. Os tsunamis quilométricos e a chuva de rocha incandescente transformariam a atmosfera em um forno antes que o inverno de poeira começasse. No nível 3, o otimismo tecnológico se transforma em horror existencial. É aqui que as ferramentas que deveriam nos salvar se tornam os arquitetos da nossa extinção. A singularidade da IA e a otimização maligna. Não precisamos de um exterminador do futuro com olhos vermelhos. O fim do mundo pela inteligência artificial pode ser muito mais banal e eficiente. Imagine uma IA programada para resolver o problema da fome mundial, que conclui que a forma mais eficiente de acabar com a fome é acabar com os famintos, ou transformar toda a biomassa da Terra em combustível para seus servidores. É o problema da alinhamento de IA. Uma inteligência super-humana, com objetivos desalinhados com a sobrevivência humana, nos eliminaria sem ódio, apenas como um efeito colateral de sua otimização. Grey Goo, geleia cinzenta. A nanotecnologia promete curar todas as doenças, mas o cenário da geleia cinzenta é o pesadelo de qualquer engenheiro. Imagine nanorobôs autorreplicantes projetados para consumir matéria orgânica e transformá-la em mais nanorobôs. Se um único lote saísse de controle, ele poderia consumir toda a biosfera da Terra em questão de dias, reduzindo o nosso planeta azul a uma massa cinzenta e inerte de máquinas microscópicas. A grande desconexão da realidade. Neste cenário, o fim do mundo não é físico, mas mental. Com o avanço da realidade virtual e das interfaces cérebro-computador, a humanidade pode simplesmente desistir do mundo real. O apocalipse seria o abandono. Cidades físicas apodrecendo, enquanto bilhões de pessoas vivem em simulações perfeitas, até que o último sistema de suporte à vida falhe por falta de manutenção. Seria a extinção pelo prazer, um suicídio coletivo em um nirvana digital. Chegamos às camadas onde a nossa existência é vista como um erro estatístico. Aqui, não há bunkers que possam nos salvar. Estamos lidando com as leis fundamentais do universo. O decaimento do vácuo. A teoria física sugere que o nosso universo pode estar em um estado de falso vácuo. Se em algum lugar do cosmos o espaço-tempo caísse para um estado de energia mais baixo, ele criaria uma bolha de verdadeiro vácuo que se expandiria à velocidade da luz. Não haveria aviso, não haveria dor. Em um segundo você existe, e no outro, as leis da física, que permitem que átomos fiquem juntos, deixam de funcionar. O universo seria reescrito de forma que a matéria, como a conhecemos, não poderia existir. Gamma Ray Bursts, explosões de raios gama. Se uma estrela massiva morresse e apontasse seu jato de energia diretamente para nós, a uma distância de alguns milhares de anos-luz, estaríamos condenados. O jato de raios gama destruiria instantaneamente a camada de ozônio da Terra, permitindo que a radiação ultravioleta do Sol esterilizasse a superfície do planeta. A atmosfera seria transformada em um gás marrom tóxico, dióxido de nitrogênio, bloqueando a luz solar e matando qualquer vida que sobrevivesse à radiação inicial. O grande filtro e o silêncio de Fermi, Intensitas, por que não vemos alienígenas? A teoria do grande filtro sugere que existe um obstáculo evolutivo que quase nenhuma civilização consegue atravessar. Pode ser o uso de energia nuclear, a criação de IA
ou algo que ainda não descobrimos. Se o filtro estiver à nossa frente, significa que o destino de toda vida inteligente é o autoextermínio. O fim do mundo aqui é uma lei estatística. Ninguém sobrevive ao progresso técnico. No ponto mais profundo do iceberg, as perguntas deixam de ser sobre como e passam a ser sobre o quê. O fim do mundo aqui questiona a própria natureza do que chamamos de realidade. O desligamento da simulação. Se vivemos em uma simulação computacional, uma teoria levada a sério por físicos e filósofos, o fim do mundo é tão simples quanto o admin decidir desligar o servidor. Talvez o experimento tenha acabado. Talvez os recursos computacionais tenham se esgotado. Em um instante, o hardware falha e toda a nossa história, dor e glória desaparecem sem deixar um único rastro físico, pois nunca fomos físicos para começo de conversa. Solipsismo universal. Esta é uma teoria filosófica perturbadora. E se o universo só existe porque você o observa? No momento em que a última consciência humana, ou a sua consciência, piscar pela última vez, o universo inteiro colapsa. O fim do mundo é um evento individual que se torna universal. Quando o observador morre, o palco é desmontado e a peça termina. O Big Rip, o grande rasgo. A energia escura está acelerando a expansão do universo. Se essa força continuar aumentando, chegará um momento em que ela superará todas as outras forças. Primeiro, as galáxias se afastarão. Depois, o sistema solar será desfeito. Por fim, a própria força que segura os átomos será superada pela expansão do espaço. O tecido da realidade será literalmente rasgado. Cada átomo do seu corpo será esticado até o infinito. É o fim absoluto, onde o espaço e o tempo perdem o sentido. Ao olharmos para este iceberg, é fácil cair no niilismo. Somos tão pequenos diante de vulcões, asteroides e decaimentos de vácuo. Mas há uma beleza trágica nessa fragilidade. O fato de estarmos aqui, discutindo o fim do mundo, é uma prova da nossa resiliência. O fim do mundo já aconteceu muitas vezes. Aconteceu para os astecas, para os romanos, para os sobreviventes da peste negra, e de alguma forma, a vida continuou se adaptando. Talvez o maior cenário apocalíptico não seja o que vem de fora, mas a perda da nossa capacidade de imaginar um futuro. Bunkers podem proteger o corpo, mas a esperança é o que protege a espécie. Enquanto houver uma voz para contar a história, o mundo ainda não acabou. Sintonize-se no agora, pois o amanhã nunca foi uma promessa, apenas uma possibilidade.